A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, sábado, queremos ler com os irmãos, vou ler com os irmãos, no livro de Mateus, a mesma história, vou ler no livro de Marcos, mas também ela está registrada no livro de Mateus e no livro de Lucas. No capítulo de Marcos, eu vou ler no capítulo 10, o versículo 46 a seguir. Marcos 10 e 46, que traz como epígrafe ou como título o cego de Jericó, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Batimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazareno, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Irmãos, isso é uma das histórias talvez mais lidas, né, desse grande acontecimento, até que às vezes as pessoas acham que até erro em alguns, de um escritor para outro, porque um diz saindo Jesus de Jericó, o outro diz chegando Jesus de Jericó, mas é porque isso são sinónimos. O que importava não era a saída nem a chegada, o que importava era o fato. Porque todos os dois, o que fala saiu de Jericó estava certo, e o que estava falando chegou em Jericó estava certo, porque havia duas Jericóis. A Jericó antiga, destruída por Josué, e a nova Jericó reconstruída, construída no caso pelo reinado de Acabe. Então, um fala da Jericó que ia chegando e o outro fala da Jericó que ia saindo. Ambos estão certos. Mas eu não quero falar dessa questão. Eu quero falar que, eu não sei como, eu não sei quantas vezes já falei desse versículo. E a Bíblia diz que esses cegos estavam sentados próximo do caminho. E a Bíblia faz questão de dizer que ele estava mendigando, ele estava pedindo esmola para sobreviver. Mas certo é que eu não sei quem, nem como, mas a notícia que surgiu um homem diferente, um homem com poderes sobrenaturais, um homem que poderia resolver os seus problemas de uma vez por todas, chegou aquele cego, não sei quem falou de Jesus. Mas pela expressão dele, ele já tinha pleno conhecimento de Jesus. Ali era um dia normal para ele. Mas de repente, aquele dia normal quebrou o silêncio com uma coisa anormal. Era um barulho diferente. Agora uma grande multidão passava, o que não era costumeiro naquela localidade. E despertou a curiosidade daquele cego. E ele perguntou a alguém: o que é que está acontecendo? E alguém disse: esse barulho é Jesus de Nazareno que vai passando. E o cego certamente pensou: agora é a minha vez. E o cego começou a gritar com toda a força do seu pulmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquelas pessoas se incomodaram com o grito do cego e repreenderam, mandando que ele calasse a boca. Alguns diziam para que não importunar o mestre. Mas a Bíblia diz que ele não se conformou em silenciar. Ele não se conformou com as pessoas que mandaram ele parar. Ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus,
para a surpresa de todas aquelas pessoas, aquela grande multidão, Jesus para. E quando Jesus parou, parou a multidão inteira. O que é que vai acontecer agora? Jesus diz, traz aquele homem até mim. E alguém chegou até o cego e disse assim, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Aí você vê uma coisa extraordinária, que era fruto da fé daquele cego. Quando ele disser assim, levanta, a Bíblia diz que o cego lançou de si a capa e foi ter com Jesus. Vamos parar na capa aqui um pouquinho. Aquela capa que os cegos naquela época andavam era uma capa muito cara. Eles não poderiam sequer ter aquela capa. Aquela capa, durante o dia, ela protegia do sol causticante de mais de 45 graus. Mas normalmente, nessas regiões desérticas como Israel, à noite o frio é terrível. De dia o sol causticante e de noite é o frio. Então aquela capa servia para, durante o dia, se proteger do sol causticante. E da noite do frio congelante. Mas quando alguém disse assim para ele, tem bom ânimo, o mestre te chama. Veja o que a Bíblia diz. Quando alguém disse assim para ele, a Bíblia diz, e ele lançando de si a sua capa. Marcos 10, o versículo 50. Marcos 10, o versículo 50 diz, e ele lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. E uma coisa, irmão, que a gente aprende nisso, que Jesus sabia o que aquele cego queria. Quando aquele homem chega perto de Jesus, Jesus sabia o seu verdadeiro sentido, porque Jesus é Deus. Nada se furta diante dos seus olhos, dos seus pensamentos. Ele é ontem, hoje e eternamente. Mas Jesus perguntou para ele, o que quer que eu te faça? Aquele cego, abriu-se um leque diante daquele cego de todas as oportunidades do mundo que ele quisesse. Jesus o concederia naquele momento. Aquele cego não pediu riqueza. Aquele cego diz assim, Senhor, eu quero ver. Jesus deu 2 grandes presentes àquele cego. Deu a visão a ele e salvou a sua alma. Jesus observa a resposta de Jesus para aquele cego. Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu pelo caminho. Oh, irmão, como é bom. Jesus sabe o que você quer. Jesus sabe os seus anseios, as suas angústias. Tudo aquilo que passa na sua cabeça que as pessoas nem sonham que passa. Jesus sabe. Mas Jesus quer que você conte para Ele o que é que você quer. Em que área da tua vida você quer que Jesus atue? Talvez Ele esteja perguntando para você, minha filha ou meu filho, o que queres que eu te faça? Não olhe para a multidão, que a multidão vai seguir sempre como um empecilho. Se o cego fosse dar ouvido à multidão de incrédulo, ele tinha morrido cego. Se o cego fosse dar ouvido às pessoas que se incomodavam com aqueles que clamam a Deus, tinha morrido cego. O cego não desistiu dos seus objetivos, mesmo quando era repreendido pela multidão. Ninguém sabia a escuridão. Ninguém tinha noção da vida daquele cego. Só quem vive na escuridão pode ter a noção, o moral para falar sobre o assunto. Então ninguém podia falar nada. Mas o cego resistiu a tudo e a todos. E alcançou Jesus. Não desista de lutar por aquilo que você acredita. Mesmo que as pessoas, os zombem de você, o critiquem, chame você de fanático de qualquer coisa, mas não desista de lutar por aquilo que você acredita. Jesus está dizendo para você, nessa tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, o que queres que eu te faça? Aquele cego disse para Jesus, e Jesus perguntou a ele, ele disse, Senhor, eu quero ver. E Jesus disse, veja, ou melhor, a tua fé te salvou, e logo ele viu.
Então não sei o tamanho do teu problema, a sua angústia. Eu não sei se tem incomodado as pessoas quando você fala em vitória. Eu não sei se tem incomodado a tantas outras pessoas. Eu quero te dizer, como a palavra profética, como Jesus disse àquele cego, não desista de lutar. Jesus está perguntando exatamente para você agora. O que queres que eu te faça, meu filho? O que queres que te faça, minha filha? Toma o exemplo daquele cego. Não siga os gritos da multidão vazia. Não, não siga, mas siga a luz que te guia em direção a Jesus. Clame a Jesus, busque a Jesus. E Ele está pronto para resolver os meus e os teus problemas. Termino dizendo, Jesus falando para você, minha filha, meu filho, o que queres que te faça? Pense nisso.